Muito bem, pessoal. Agora estamos de volta para a parte final da nossa videoconferência. Lembrando que daqui a pouco teremos mais uma atividade onde vocês terão a possibilidade de interagir, de compartilhar informações, dúvidas aqui com os nossos especialistas e com os seus colegas de outras prefeituras integrados pela rede do TecReg. A gente volta com um assunto muito delicado que é a responsabilização do servidor que por algum acaso não atender ao que está previsto na Lei de Acesso à Informação. Dr. Levi, como que a lei define essa responsabilização? Vamos lá então. Tamanha é a importância da responsabilização que a lei trouxe um capítulo específico para isso. Esse capítulo não estava previsto no projeto, quando foi apresentado lá em 2003. Ele foi colocado depois nas emendas havidas lá na Câmara. Como que foi estabelecido isso? Então vamos lá. No capítulo 5 da Lei 12.527, a primeira parte, entre os artigos 32 a 34, vai estabelecer quais são aquelas condutas passíveis de punição, certo? O que envolve a Lei de Acesso à Informação que o legislador entendeu por bem, olha, se acontecer isso, vai ser responsabilizado. Vamos então nesse elenco. O inciso 1º do artigo 32. Vamos ao texto da lei. Recusar-se a fornecer a informação, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Vejam, senhores, que a premissa desse inciso 1º é a seguinte: a informação existe. Ou seja, eu tenho aqui a informação comigo, e, de alguma forma, eu vou impedir o acesso. Eu vou retardar esse acesso. Pela lei de acesso, eu tenho 20 dias para prestar essa informação. Eu tenho essa informação no primeiro dia. Ah, não, só vou entregar para o interessado, certo, que está me dando uma dor de cabeça, no 20º dia. Isso é um retardo deliberado. Isso pode ser punido. Por quê? Porque a informação já está aqui. Esse retardo, uma vez comprovado, esse agente poderá ser responsabilizado. Não há necessidade de se esperar os 20 dias. Se a informação já está disponível, já tem que ser entregue. Da mesma forma, se eu sei que a informação está errada e mesmo assim eu insisto em fornecê-la de uma forma deliberada, também há necessidade de responsabilização. Vamos ao inciso 2º. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente a informação. Vejam que o legislador, ele fez questão de, existindo a informação, cercar que qualquer conduta, qualquer ação que busque prejudicar essa informação, que possa danificar essa informação, para que ela não possa ser eventualmente divulgada. Então, aí nós vamos falar inutilizar, destruir, subtrair. Qualquer ação também vai ser punido. A informação, como nós falamos já hoje, ela é guardada pelo poder público. Nós temos o dever de zelo dessa informação, cuidar dessa informação, tal qual o funcionário do banco. Ele pode guardar nosso dinheiro, ele não pode ficar gastando o nosso dinheiro, muito menos tacar fogo no nosso dinheiro. Porque quando nós pedimos, ele vai ter que entregar. Mesma coisa a informação. Há necessidade desse dever de zelo. Se não tomar conta como deveria, poderá ser responsabilizado. O inciso 3º do artigo 32. Vamos lá. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando da transparência passiva, certo? Que será objeto de uma videoconferência futura. Na transparência passiva, o interessado formula um pedido de acesso, certo? Questiona as informações que ele gostaria de obter. Quem for analisar tem que estar livre de espírito para analisar isso daí. Não pode agir de má fé e nem também questionar a boa fé de quem está pedindo. Não podemos esquecer que o pedido de acesso, a pessoa que está formulando, sequer há necessidade dela dizer por que ela vai utilizar a informação, certo? Não há necessidade. Quero informação porque quero, é um direito meu. Certo? Da mesma forma como no banco, quando nós vamos sacar o dinheiro, se o caixa perguntar no que nós vamos usar, se nós formos educados, vamos no mínimo ficar quieto, certo? Então, a mesma coisa, aquele que for apreciar um pedido de acesso à informação tem que agir
sem nenhum dolo e sem má fé. Temos que pensar, pessoal, que aquele que está pedindo, se ele vai utilizar a informação, mesmo que seja contrária, certo? É um jornalista que está pedindo, é o pessoal da oposição que está pedindo, é algum vereador que está querendo obter essa informação. Tem todo o direito de recebê-la. O que ele vai fazer com a informação depois, não há o que se questionar. Eu costumo dizer que a informação, né, para esse parênteses, é como vai fazer um ultrassom numa criança, na barriga de uma mulher que está gestante. Se a criança está ali, se a notícia é boa ou se é ruim, aí é outra história, certo? Se o pai vai estar preocupado, a mãe vai estar preocupada, é outra história. Aquele médico que está fazendo o ultrassom, ele vai dizer, existe a informação ou não existe a informação. Ele não pode agir de má fé nesse momento. Ele não pode descaracterizar aquela informação. Ou a informação existe e está aqui divulgada. Qualquer coisa que porventura seja feito para desvirtuar essa informação, poderá ser responsabilizado conforme está previsto na lei. O artigo 32, inciso 4º. Vamos lá. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir o acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Vamos lá então. A preocupação desse dispositivo do 32. Se a informação é pessoal, se ela é sigilosa, eu não posso largar em cima de mesa. Eu tenho que me resguardar de como que essa informação vai ser colocada, como que ela vai ser protegida. Vamos imaginar que você que trabalha no setor, na área médica, aí tem um prontuário. O prontuário está ali em cima da mesa, o prontuário médico. E a porta de acesso desse prontuário, entra e sai qualquer pessoa, mesmo quem não é servidor. Isso é uma irregularidade. Por quê? Se tem informação sigilosa, e eu sei disso, é um prontuário médico, isso tem que ser resguardado. Tem que estar numa chave, tem que estar no armário. Tem que ter a cautela. Como que se faz isso? Justamente através da regulamentação. Quem vai ter acesso a esse prontuário, onde que vai ficar a chave, qual vai ficar o armário. Então, tem que se ter essa cautela, certo? Então, não basta ter informação sigilosa, tem que proteger a informação sigilosa. Se não proteger essa informação sigilosa, poderá ser responsabilizado, então, por esse dispositivo. No inciso 5º, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Vejam que aí a coisa é ainda mais dolosa. Houve alguma irregularidade, houve alguma coisa indevida por parte do agente ou do terceiro, e ele, não, isso não pode ser divulgado. Vamos acobertar isso daí com o manto do sigilo. E vamos entrar em detalhes no governo federal, a questão dos cartões corporativos, certo? Que a gente vê lá o cartão corporativo pessoal gastando milhões, certo? Milhares de reais por mês e foi acobertado pelo sigilo. Ora, alguma coisa está errada. Então, uma conduta dessa natureza, a lei já previu o que pode acontecer, justamente a responsabilização. Prosseguindo, artigo 32, inciso 6º, está lá. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. Não podemos esquecer, pessoal, que a lei de acesso à informação, ela terá pelo menos uma instância recursal. Fez um pedido para qualquer departamento, deu uma decisão. Aquela pessoa não ficou contente, vai recorrer, vamos imaginar, para o prefeito. A hora que a questão é encaminhada para o prefeito, vamos imaginar que aquele funcionário que deu a informação falou, opa, essa informação não vou mandar para o prefeito. Porque se ele souber que eu fiz essa besteira, ele vai me mandar embora, ou coisa semelhante. Então, você impedir que a autoridade superior tenha acesso àqueles documentos que, porventura, você manuseou, isso também é uma infração disciplinar nos termos da lei. Artigo 32, o inciso 7º, que é o último. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Então, aí também é um item que, com certeza, direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, isso sempre tem que ser respeitado. Então, se existe um documento que envolva justamente a proteção dos direitos humanos e, porventura, esse documento, a pessoa vai e destrói esse documento, até com o intuito deliberado de realmente causar um prejuízo maior, com certeza também vai ser punido, a própria lei também estabeleceu essa punição. Então, além desses incisos, nós podemos também entrar o seguinte, esses incisos são previstos pela própria lei. Só que a lei também estabelece no parágrafo 2º do artigo 32. Está lá. Pelas condutas descritas no caput,
poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa. O que significa isso? Outras punições também poderão reverter. No caso, se for um prefeito que porventura tiver praticado essa conduta, poderá, consequência de improbidade, suspensão dos direitos políticos, eventualmente cassação, ressarcimento ao erário dos prejuízos causados. São penas decorrentes da improbidade que não estão previstas expressamente aqui na Lei de Acesso. O fato de aplicar as da Lei de Acesso não inibe que também sejam aplicadas justamente essas outras de improbidade. Bom, praticadas essas condutas, Levi, o que pode ser punido? Quais as penas que podem ser aplicadas aos agentes públicos? Vamos lá no artigo 33, que são justamente as sanções. Primeira delas, advertência. A segunda, a multa. E a terceira, a rescisão do vínculo com o poder público. Uma coisa que tem que ser levada em conta é que essa lei estabelece essas punições, mas terá que ser respeitado o regime jurídico de cada local. Se os funcionários são contratados CLTistas, então vão seguir as regras da CLT no tocante a isso. Se existe o estatuto próprio da prefeitura, cuja punição menor, ao invés de advertência, seja repreensão, por exemplo, então será aplicada a pena de repreensão. Então será guardada justamente essas proporções. A rescisão do vínculo com o poder público, como disse, então, pouco importa qual seria o regime, se é CLTista, se é estatutário, se é comissionado, certo? Se é estagiário, pouco importa o vínculo. Uma vez infringido qualquer um desses dispositivos que a gente mencionou, poderá ser aplicada essas sanções. O inciso 4º e o inciso 5º, eles vão estabelecer o seguinte: as sanções não são só para a pessoa física, mas também a pessoa jurídica pode ser punida. Vamos lá no inciso 4º. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública. Vamos imaginar que aquelas informações sigilosas fiquem a cargo, por exemplo, de uma empresa contratada pelo arquivo. Ou vamos imaginar aquela empresa de informática que foi contratada para mandar os arquivos dos salários para a internet. Nesses arquivos constariam também a questão da pensão alimentícia e essa empresa inventa de mandar para a internet também essa informação que não deveria, certo? Essa empresa poderá ser punida, sim. Como? Suspensão temporária de participar em licitação. É um tipo de punição prevista. Além disso daí, o inciso seguinte também pode ser punido uma empresa, que é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Isso daí, dependendo da empresa, é quase que uma morte para uma empresa, certo? Aquela informação, aquela empresa, uma vez rescindido o contrato, ela não mais poderá, a menos que seja restabelecida essa situação, não mais poderá contratar com aquele município e conforme a situação, nem com qualquer outro município. Por quê? Ela é considerada inidônea publicamente, certo? Por último, artigo 34, vamos lá, que vai tratar da responsabilidade objetiva e do direito de regresso. O que significa isso? Vamos imaginar que alguém teve uma informação pessoal publicada por uma prefeitura qualquer de forma indevida. Esse alguém vai processar a prefeitura. A prefeitura vai funcionar, aspas, como se fosse uma seguradora. Ela vai pagar o prejuízo, certo? Por precatório, se ela que for, ela vai pagar essa conta. Por quê? Porque ela responde objetivamente pelos atos que seus agentes praticarem. É o que diz na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º. Entretanto, a prefeitura não vai ficar no prejuízo. Ela vai fazer uma apuração interna e vai entrar com uma ação regressiva. Ou seja, vai processar, encontrou qual foi o funcionário que fez a besteira, o que ele vai fazer? Vai processar aquele funcionário. Para quê? Para se ressarcir desse prejuízo que eventualmente tenha sido causado. Essas circunstâncias, como que vai ser visto? Uma vez detectado a suspeita de que houve, então, o descumprimento, né, que houve alguma infração desses dispositivos da lei de acesso, será realizada uma apuração preliminar, em alguns institutos também chamadas de sindicância, que seria comparado ao inquérito policial, só que no âmbito administrativo, para apurar quem causou a informação, quem destruiu, como que foi vazada a informação. Concluir essa apuração, verificou autoria e materialidade, vamos então fazer o processo administrativo disciplinar, certo? No caso do servidor, que poderá combinar com alguma daquelas punições, podendo até, se for o caso da demissão,
bem como poderá também ser um processo sancionatório em relação àquela empresa, para aplicar eventualmente uma das penas de inidoneidade ou então da suspensão de contratar com serviço público. Essa, de uma forma geral, seria então no tocante à responsabilização prevista na lei de acesso.